Cito a secretaria a leitura da ata da reunião anterior. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Paulo Fiorilo. Solicito a dispensa da ata. A leitura, dispensa da leitura. Havendo consenso, está dispensada a leitura e fica considerada aprovada a ata da última reunião. Dando sequência à nossa pauta, eu confirmo se todos têm a pauta previamente encaminhada, e eu confirmo que sim. Antes de iniciar a pauta, eu, conforme combinado com todos, quero acrescentar aqui no requerimento 2, que já foi aprovado, que é o requerimento do deputado Edmir Chedid, que requer nos termos regimentais sejam convidados os representantes das redes sociais e aplicativos Facebook, WhatsApp, YouTube e Twitter. A gente combinou de também garantir a convocação, se for o caso, nesse mesmo requerimento. Em discussão, o acréscimo do termo convocação no item 2. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passaremos à votação. Como vota a deputada Maria Lúcia Amari? Voto sim, senhor presidente. Registrado. Como vota o deputado Arthur Duval? Voto sim. Registrado. Como vota o deputado Paulo Fiorilo? Voto sim, senhor presidente. Registrado. Como vota o deputado Edmir Chedid? Para votar sim, excelência. Registrado. Como vota a deputada Mônica Seixas? Voto sim. Registrado. Como vota a deputada Janaína Pascoal? Voto sim, presidente. Registrado. Este presidente também vota favorável, portanto, está aprovado o acréscimo da terminologia convocação também no requerimento 2 já aprovado. Passamos, então, à ordem do dia. O item 1, requerimento de autoria da deputada Janaína Pascoal. Eu estou vendo aqui que a deputada Mônica, pelo jeito, vai pedir para discutir, mas eu vou na sequência, a gente entra em discussão. Requerimento de autoria da deputada Janaína Pascoal, requerimento 40 de 2020, requer nos termos regimentais que sejam convidados os representantes das empresas Evag Comunicação e Tecnologia Limitada, senhor Tiago Madeira, e Bosa Serviços de Apoio Administrativo Limitada, EPP, senhores Flávio Castilho de Moura e Anderson Rodrigo Guaitaneri da Silva, a fim de comparecerem perante esta CPI para a prestação das informações de que dispõe. Está em discussão e pediu para discutir a deputada Mônica Seixas. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigada, Caio, por ter entendido a minha débil expressão. Meu chat travou. Bom dia a todos os colegas, bom dia a todos. Queria só fazer uma pergunta para a autora Janaína, porque eu desconheço, e se houver alguma indício, preocupação, gostaria de conhecer o porquê da convocação dessa empresa, qual relação que tem com o tema que a gente está debatendo aqui na CPI da fake news. O deputado Paulo está inscrito também. Eu vou passar para a deputada Janaína. Pode ser, deputado Paulo? Ou Vossa Excelência quer usar... Ainda é uma parte, porque depois da resposta dela eu termino de desenvolver. Então, não sei se a deputada Janaína... Presidente, posso... Uma palavra, claro. Obrigada, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os colegas, deputada Mônica. Em certa medida, o nosso trabalho, ele tem alguma relação com a CPMI, né, no Congresso Nacional, até tenho tentado resgatar todas as audiências, os documentos, e também com o inquérito no Supremo. Tanto é assim que, eu não me lembro se foi o deputado Fiorilo, mas algum colega requereu que nós oficiássemos, e eu votei favoravelmente, porque vejo identidade. Especificamente no inquérito do Supremo, alguns parlamentares passaram a ser investigados com o argumento de que teriam contratado empresas de publicidade e que as empresas contratadas fariam divulgação de atos que vão na linha da identidade política desses parlamentares ou atos em que esses parlamentares estavam presentes. Até antes de nós instalarmos a nossa CPI, eu fiz, junto com a assessoria da liderança, um levantamento
de outros parlamentares de ideologia diferente, que eventualmente também contratassem empresas e que houvesse postagens, né, feitas pelos sócios dessas empresas defendendo atos da linha ideológica desses parlamentares. E nós encontramos contratações de alguns parlamentares do PSOL, de alguns parlamentares do PT, né, por exemplo, convocando para atos dos assim chamados antifas. Então, eu gostaria de ouvir essas pessoas, porque é mais ou menos como eu venho falando desde o princípio. O que é lícito para A é lícito para B. O que é ilícito para A é ilícito para B. Eu, particularmente, não vejo ilicitude, porque essas contratações estão previstas, é uma decisão do parlamentar. O que não me parece justo é que 4, 5 deputados sejam tratados como criminosos, né, por contratarem empresas para gerenciarem seus sites, e os outros não. Então, eu quero ouvir esses contratados para entender, né, como é que foi essa dinâmica, o que está envolvido, se as páginas pessoais deles, chamando para atos, são também parte da contratação. É esse que é o objeto do meu pedido. Muito obrigada, presidente. Posso continuar? Da Mônica. Obrigada. Obrigada, Janaína, também, por explicar, mas eu preciso dizer que os parlamentares investigados no Supremo, né, no inquérito da fake news, estão sendo investigados por fake news. O crime não é contratar a empresa de comunicação, o crime não é ter sócios dessa empresa da comunicação que postam coisas relativas ao seu ideal. Isso, como a senhora disse, é completamente lícito, porque se a gente for começar a chamar aqui todo mundo que desenvolveu sites para cada um dos parlamentares aqui, a gente vai perder o foco e perder o tempo, os 6 meses caros que a gente tem aqui na CPI. Não há indícios contra essas empresas. Se a gente for contratar prestadores de desenvolvimento de sites para ouvir como é que funciona o trabalho, eu posso fazer uma lista enorme de parlamentares aqui da Assembleia Legislativa para a gente conversar sobre isso também. O crime que se investiga na CPMI, no STF e aqui é a distribuição de desinformação. Então, eu estranhei muito quando se traz para cá empresas que não há nenhum indício de envolvimento com esse tipo de prática, porque, sinceramente, me parece, Janaína, ocupação do nosso tempo com desvio de foco do nosso interesse fim, que é a investigação sobre CPI, sobre fake news no Brasil. Então, sinceramente, eu não entendi, fiz questão de perguntar, não acho que tenha a ver com o nosso tema, não acho também que a gente possa chegar, a senhora fala bastante sobre não ideologizar, né? Se a senhora mira o foco num campo oposto da senhora, parece que está se ideologizando, tentando de alguma forma trazendo seus oponentes, que não tem nenhum indício, nenhuma criminalização para essa CPI, para serem, enfim, ouvidos e etc. Acho que abre um precedente muito perigoso aqui para a gente começar a perseguir aqui qualquer pessoa que tenha contratado desenvolvedores de sites. Mas, para informação, eu conheço o Thiago, eu fui assessora da Sâmia, quando ela foi vereadora, e o Thiago, inclusive, escreve e desenvolve, porque ele é um acadêmico, inclusive desenvolvedor, sobre fake news. Ele pensa a respeito como acadêmico que é, mas não entendi o motivo dele ter vindo aqui como prestador de serviço, ser convidado como prestador de serviço para falar da sua empresa. Eu acho que isso abre um precedente muito perigoso, além de desviar do foco inicial da CPI. Ainda em discussão, quero agradecer aqui a presença do deputado Carlão Pinhatari, que está aqui, é membro suplente desta CPI, líder do governo. O deputado Paulo Fiorilo abriu mão da discussão? Então, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, bom dia a todos. Eu ouvi o argumento da deputada Janaína Pascoal e confesso que o argumento, ao contrário de me convencer, me faz pensar
que o requerimento não é pertinente. Eu vou falar por quê, sem nenhum problema, até por conta da linha que a deputada Mônica já levantou. A deputada diz que certa medida tem uma relação da nossa CPI com a CPMI e o Supremo. Sim, a certa medida são fake news no estado de São Paulo. Essa é a relação. Aliás, o que nós pedimos para o Supremo foram informações de São Paulo, do estado, se o Supremo pudesse informar a gente sobre isso. Não pedimos sobre o Brasil, até porque tem que ser uma CPMI instalada. Daí a senhora fala das postagens de sócios, chamando para atos, deu o exemplo do Antifas. Ué, não estou entendendo. Essa CPI aqui não vai investigar quem chamou para ato a favor do Bolsonaro e contra o Bolsonaro? Porque se for isso também não tem nada a ver com a CPI. Bom, e para não ter dúvidas, eu vou ler a justificativa da deputada, porque aí é que eu fico com mais clareza. Diz lá a deputada na sua justificativa. Nesse sentido, duas empresas merecem destaque. Em uma busca rápida ao site da Câmara dos Deputados, nós estamos falando de Brasília? Estou achando que a gente devia encaminhar para a CPMI. Verifica-se que a empresa EVAG, Comunicação e Tecnologia Limitada, foi contratada por vários meses consecutivos, desde o início de 2019, por 3 parlamentares do PSOL, para a prestação de serviços de divulgação da atividade parlamentar. Ocorre que a empresa é representada pelo senhor Thiago, filiado ao PSOL e administrador das páginas com conteúdo político. Ué, mas onde é que está o problema? Se o cara é do PSOL, tem empresa que produz, presta contas, não está falando de fake news, nós vamos mudar o foco da CPI, vamos para o segundo requerimento, para a segunda justificativa. Em relação à empresa BOSA, Serviços de Apoio Administrativo Limitado, que tem por nome fantasia Lírio Watts, consta que foi contratada de forma reiterada pela deputada Gleisi Hoffmann, deputada federal de Curitiba. Muito bem. Também para fins de divulgação da atividade parlamentar. Onde é que está o problema de divulgar a atividade parlamentar? Vamos continuar. Entretanto, conforme divulgado pela imprensa nas últimas semanas, a empresa foi responsável pela operação de disparos em massa e spam político, que culminaram na desativação de 9 contas do WhatsApp integrantes do Partido dos Trabalhadores. Bom, a pergunta é: tem alguma coisa de fake news em São Paulo? Nós estamos falando de Brasília, de Curitiba. Então, senhor presidente, eu confesso ao senhor que eu não estou entendendo a lógica da deputada Janaína, que disse aqui para este deputado que achava que eu estava utilizando a CPI para fazer uma CPI para investigar deputado. Assim, a lógica que a gente adotou aqui, e da minha parte, é todos os funcionários e deputados que forem citados porque produziram fake news, essa comissão deveria ouvir, porque produziram fake news, não produziram matéria de site, não produziram ato para ir apoiar Bolsonaro ou para apoiar o Antifas. Não foi isso. Foi denúncia de fake news. Então, eu queria, senhor presidente, se a deputada pudesse esclarecer, porque senão nós vamos entrar aqui num grande risco com essa CPI, e aí sim vamos para o Vale Tudo, que nem a deputada, nem eu acho que concordamos, até porque o Vale Tudo não nos interessa. A CPI tem um objeto, eu acho que a gente devia seguir o objeto da CPI. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão, o item 1, com a palavra a deputada Janaína Pascoal. Presidente, com todo respeito aos colegas, agora quem não entendeu fui eu. Porque se Vossa Excelência resgatar os nossos debates da primeira sessão, quando eu defendi a liberdade de manifestação e que nós não poderíamos olhar os conteúdos, a deputada Mônica pediu a palavra e falou: não, mas nós não vamos olhar conteúdos, nós vamos olhar formas, disparos em massa, né? Nós vamos olhar a forma, jamais o conteúdo. Ora, se deputados, por exemplo, do PSL, ou assim chamados bolsonaristas, deputados que até me atacam, hein? Eu não estou aqui defendendo amigo, não. Estão sendo investigados, porque teriam usado empresas contratadas com a verba parlamentar para divulgarem ideias que são consideradas antidemocráticas, né? No caso, chamar atos para apoiar o presidente, por que é que nós não vamos, né, olhar para aqueles deputados que também contratam empresas para chamar atos, né?
por exemplo, desses antifas, que tem quem entenda que são antidemocráticos. Eu entendo que todo protesto é democrático. O que não me parece lógico é que nós chamemos as pessoas que trabalham fazendo disparos em massa, né, com uma determinada ideologia, mas que um requerimento que visa ouvir pessoas que são contratadas com dinheiro público para propagar uma outra ideologia, pessoas que fazem disparos em massa para propagar uma outra ideologia, sejam blindadas. Veja, o que fique claro aqui, a deputada Mônica e o deputado Fiorilo estão blindando o PSOL e o PT. Em todas as minhas abordagens, eu deixei investigar. Então, que fique claro. Outro ponto. Muito me intriga quando o deputado Fiorilo diz que nós estamos investigando São Paulo. Ué, se nós estamos investigando São Paulo, por que os deputados federais Joyce, Bozella e Frota serão ouvidos como testemunhas? Eles não têm nada para falar da eleição estadual. Até onde eu sei, e aqui peço desculpas ao presidente, não tem nenhuma acusação contra o Márcio França, contra o João Dória, pelo menos até onde eu sei, de fake news, né? Todas as acusações que os deputados fazem são acusações no âmbito federal. Então, por que eles estão sendo chamados? Então, assim, o critério da regionalização vale para quando é para blindar PSOL e PT. Né? Quando é para alcançar o presidente da República, aí o critério não vale? Eu não estou entendendo. Quer dizer, então, que Bia Kicis pode ser investigada no Supremo e todos os outros bolsonaristas, mas Gleice Hoffmann não pode? Eu nem convidei, nem pedi para convidar a deputada Gleice. Né? Eu estou pedindo para ouvir a empresa que ela contratou para fazer disparo em massa. Então, por que o disparo em massa da direita é crime e o disparo em massa da esquerda é direito? Peraí, ou é crime para os dois lados, ou não é crime para ninguém. Eu nem estou querendo acusar, eu só estou querendo mostrar a incoerência que o país está vivendo, a incoerência do comportamento dos colegas que representam a esquerda na CPMI, nessa nossa CPI. Só isso. Ainda na sequência da discussão, a deputada Mônica pediu para se inscrever. Eu sei que o debate é legítimo, eu só quero lembrar aos colegas que às 11 horas nós temos marcado aqui o Procurador de Justiça, Dr. César Mariano, que está conosco já. Vou passar a palavra à deputada Mônica, na sequência ao Paulo, acho que o Arthur também se manifestou aqui para poder discutir, isso, se inscreveu, então, nessa ordem, Mônica, Paulo e Arthur. Com a palavra a deputada Mônica Seixas. Só para corrigir, para que conste, para quando a gente tiver dúvida, a gente poder olhar a ata, enfim, a taquigrafia da CPI, eu disse que o problema é criminalizar o usuário, quem compartilha na inocência. O problema está na máquina de distribuição de fake news, exatamente. Não é qualquer outro conteúdo, é de fake news. O tema dessa CPI, né? Desinformação, mentir para as pessoas, atacar instituições democráticas, que é, no caso, o que o STF começou a investigar, não tem nada a ver com desenvolvimento de sites, que é, pelo menos, a atividade fim da empresa que você convocou. Não tem nada a ver com blindar o pessoal, porque se você me disser, Janaína, que há indícios no meu gabinete, no gabinete dos meus colegas, aqui na Assembleia Legislativa, que a gente foi citado no inquérito, que a gente tem matéria de jornal e etc., eu vou ser uma defensora. O que eu estou me opondo aqui é abrir precedentes, e veja, os seus requerimentos miraram completamente na gente, e com o mesmo discurso do Douglas, ato antidemocrático, é do campo ideológico dela, e etc e tal, fala de liberdade de expressão, mas aí o garoto não pode se expressar nas redes dele
contra ou a favor ao atual governo, compartilhando coisas, sei lá o que ele deve compartilhar, que você viu que ele é alinhado à nossa ideologia, então ele não pode se expressar, uma caça às bruxas da liberdade de expressão. O que não pode é mentir, difamar, o que não pode é atacar as instituições democráticas, o que não pode é usar dinheiro público para isso, né? Que é o caso que está sendo investigado, inclusive, o nosso colega, que aí a gente chamou os funcionários de gabinete dele aqui, Fiorilo convocou, para prestar depoimento aqui, para que a gente possa entender quem é que está ideologizando e blindando o seu partido e o Douglas, inclusive usando o mesmo discurso enviesado, sem qualquer relação com a realidade, é a senhora, que nesse momento parece advogada, porque advogada dele, do Douglas, porque quando ocupa a CPI com fatos que não tem nada a ver com o tema de origem, que é fake news, quando convoca aqui opositores só para trazer a oposição aqui, mas não tem nenhum indício de envolvimento com o nosso tema, está ocupando o nosso precioso tempo que a gente deveria estar se dedicando a ouvir indiciados, a ouvir pessoas que têm envolvimento, a ouvir as plataformas, a ouvir os pesquisadores, a ouvir os cientistas com viés ideológico, está devolvendo. Então, eu pedi aqui para só corrigir. Eu não disse que é o conteúdo calúnia, difamação, destruição de reputações, ataque às instituições democráticas já são crime. E não é a gente aqui nessa CPI que vai deixar de fazer isso crime ou que vai tornar mais crime. Isso já é crime. O que eu disse é que a gente tem que tomar cuidado para não punir a pessoa, o usuário inocente que compartilha ou que pensa diferente de mim. E que a gente tem que entender que existem máquinas formadas para fazer as pessoas compartilharem as mentiras, acreditarem nas mentiras, que é o foco da nossa CPI. Ainda em discussão, o item 1 da nossa pauta, com a palavra o deputado Paulo Fiorilo, para discutir. Eu queria fazer 2 ou 3 correções, até para poder voltar aqui a restabelecer o debate. Primeiro, deputada Janaína, nós tivemos 4 convidados para discutir fake news, até para a gente poder ter clareza do que é fake news, conceituar, até para a gente dirigir a CPI. Parece que ainda não foi suficiente, a gente vai precisar ouvir mais 2, quem sabe depois dos 2 a gente tem um entendimento melhor, unifique aqui o nosso pensamento. Segundo, por que eu pedi e convidei 3 deputados federais? A senhora deve saber que os 3 são de São Paulo, deputada, a senhora deve saber que os 3 foram atacados violentamente por fake news. Se a senhora não lembra, pergunte à deputada Joyce como ela foi tratada, o deputado Frota, o deputado Bozella. Então, eu não estou chamando ninguém para discutir envio, produção, porque senão nós vamos chamar aqui os 94 deputados que tiverem contratado empresas para produzir site, para chamar para ato B ou ato C. A senhora parece que está focada na disputa entre branco e preto, direita e esquerda, sim e não. Se a gente entrar nessa lógica, nós corremos um sério risco de ter problema com a condução dos trabalhos. E por fim, deputada, a senhora votou contra convidar os 3 funcionários do Douglas responsáveis por fake news. Eu não estou entendendo, a senhora é a favor e votou contra. Votou contra por quê? A senhora tinha que explicar isso, a senhora deve uma explicação para a sociedade. Pessoas acusadas de produção de fake news, e a senhora votou contra. Aqui a senhora está propondo trazer gente que produz, que divulga. Se divulga por ato A, B ou C, tudo bem, vamos criar outra CPI para discutir ato. Obrigado, senhor presidente. Ainda em discussão, com a palavra o deputado Arthur, está inscrito para discutir o item 1 da pauta. Deputado Arthur, precisa liberar o som. Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Acho que ninguém aqui quer ficar usando essa CPI para dar showzinho da porta para fora, né? Pelo amor de Deus, né? Pô, o Fiorilo é um cara que conheço ele, falo bastante com ele, essa última fala dele aí, até elevando o tom da voz, ficou claro que não é pra gente aqui, né? É pro pessoal que tá assistindo. Então, pô, se a gente ficar com isso, se a gente ficar usando nosso espaço aqui para dar showzinho para fora, travando o requerimento de outros deputados, a gente não vai andar com isso daqui. Vamos dar o exemplo da própria Janaína.
no requerimento passado do Douglas, ela fez uma pequena intervenção, falou lá, ó, eu sou contra por causa disso, daquilo, votou contra e deixou andar, tanto que chamaram, né? Agora sim, fica até completamente sem noção falar que a Janaína está sendo advogada do Douglas, pelo amor de Deus, cara, eles estão ali, inclusive brigando bastante para quem está acompanhando, tá? Agora sim, acho que todo mundo aqui tem que ter um conceito muito simples de que convocação para CPI não é inquisição. Aqui isso aqui não é um instrumento de vingancinha, tô com raiva do deputado tal, chamo o assessor dele, chamo a empresa dele, aí eu trago o cara aqui e sento o caneco. Não, cara, isso aqui não é isso, né? Por isso que eu não vejo problema nenhum. Por isso que, inclusive, eu também votei a favor dos requerimentos na semana passada e vou votar a favor desses daqui. Agora, sim, realmente dá para ver que existe ali um duplo padrão, né? Ninguém tá falando aqui que há problema especificamente na contratação dessas empresas, ou que há ali a fake news. Não é isso, cara. Eu acho que não tem nenhum problema a gente ouvir uma empresa contratada para disparos em massa. Acho que tem tudo a ver com o tema fake news. Ah, mas não, mas é convocação de ato. Tudo bem, eu posso fazer uma convocação de ato baseada no fake news. Não estou falando que é o caso, eu estou falando que, sim, cara, isso tem impacto aqui no nosso estado, haja visto o que foi feito ali na Paulista pelos chamados Antifa, né? E você pode, sim, convocar uma manifestação antidemocrática, não estou dizendo que essa foi, né, com base numa fake news, usando uma empresa de disparo em massa. Eu acho que é óbvia a relação de uma coisa para outra. Ninguém vai trazer uma empresa aqui e, a partir dessa CPI, essa empresa vai acabar, vai a falência. Não é nada, a gente vai trazer os caras para ouvir, mesmo porque o requerimento está aqui, está como convite, a palavra está bem grande, de caixa alta, convite. Eu realmente não consigo ver o problema. E outra coisa também do Fiorilo, que é um cara que, pô, é inteligente. Pessoal, vamos lá. Quer dizer que se você está tratando de deputados de outro estado, não existe interferência da chamada fake news no nosso estado? Pô, eu acho que, porra, pessoal, vamos lá, né? Então, por favor, eu peço para que a gente não fique parado em guerrinha besta aqui para ficar dando showzinho da porta para fora. Acho que vamos andar com isso, né? Vamos voltar aos requerimentos e vamos fazer CPI andar. De novo, CPI não é inquisição. Então, por favor, vamos deixar ideologia de lado. Quem for contra, acho que deveria fazer igual a Janaína fez na passada, se manifesta, ó, sou contra, tal, vota contra e deixa andar, pô. Senão a gente vai ficar preso aqui num debate raso. Tá bom? Só isso. Obrigado. Eu vou passar a palavra para a deputada Janaína, que foi a última inscrita, mas eu vou encerrar a discussão desse item, para a gente poder deliberar na sequência. Como disse, nós temos mais 3 itens na pauta e o doutor César já aguarda aqui o início da nossa reunião. Com a palavra da deputada Janaína para discutir o item 1. Obrigada, presidente. Eu só queria esclarecer que, quando o requerimento foi para ouvir o chefe de gabinete do deputado Douglas, eu votei favoravelmente. O que me incomoda é expor pessoas mais simples, né, trabalhadores, que não estão, assim, pelo menos eu não tenho conhecimento, que sejam investigados. É nesse ponto que eu votei contra os requerimentos para ouvir, vamos dizer assim, todos os assessores do deputado Douglas. O chefe de gabinete dele é uma figura central, né, é diferente. Então, eu tenho muita preocupação em expor, né, pessoas mais simples que estão prestando seus serviços. Com relação às pessoas que eu estou querendo ouvir aqui, que fique claro, eu não entendo que essas pessoas tenham feito nada errado. Só que a deputada Mônica, desde o primeiro dia, diz que ela quer investigar o financiamento, que ela tem acusado pessoas de contratarem empresas, de contratarem assessores para usarem seu tempo de trabalho, para fazerem publicações. Poxa vida, essas empresas estão fazendo publicações na linha ideológica do PSOL. E outra, o PSOL vende a informação de que esses protestos dos antifas são protestos apartidários, mas está pagando empresas, né, está pagando bem para fazerem nas suas páginas pessoais dos sócios, convocações para esses protestos. Então, desculpa, também estão financiando. Se nós vamos investigar financiamento aqui, temos que investigar essas contratações. Né? Eu vejo, desculpem, eu respeito a visão dos colegas, respeito mesmo, mas para mim está claro, o que é crime para A é crime para B. Se estão dizendo que os outros estão financiando por contratarem empresas, eles também estão contratando essas empresas. As páginas do senhor Tiago, eu não tenho nada contra ele, não o conheço, pode ser a melhor pessoa do mundo, mas ele convoca para os atos dos antifas. E o PSOL diz que os atos são apartidários. Então, isso é fake news, sim. A população tem direito de saber
que essas pessoas que teoricamente são apartidárias estão ganhando dinheiro público, né? Gente, pelo amor de Deus, é equidade aqui. Vamos lá, presidente, obrigada pela oportunidade de falar. Pela ordem. Encerrada a discussão, deputada Mônica, vai discutir o requerimento ainda? Muito rapidamente, eu vou pedir vistas. Para mim está explícito que a gente está tratando aqui de uma manobra para tentar imputar crime a quem não tem. O garoto não é pago por disparo de massas, não tem nenhum indício disso. Ideologicamente, ele foi lá e compartilhou a convocação de um ato. Ele está sendo aqui trazido para o meio desse caldeirão por uma coisa nada a ver, então eu peço vistas. Ok. É regimental. Item 1, então, pedido de vistas. Passamos ao item 2. Requerimento de autoria da deputada Janaína Pascoal, requer nos termos regimentais seja convidado o jornalista Oswaldo Eustáquio Filho, a fim de prestar informações de que tenha conhecimento. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passaremos à deliberação. Como vota a deputada Maria Lúcia Amari? Voto sim, senhor presidente. Registrado. Como vota o deputado Arthur Duval? Voto sim. Registrado. Como vota o deputado Paulo Fiorilo? Voto sim, senhor presidente. Registrado. Como vota a deputada Mônica Seixas? Voto sim. Registrado. Como vota a deputada Janaína Pascoal? Voto sim, presidente. Registrado. Como vota quando você quiser, quando você quiser, você me convoca. Deputado Edmir Chedi, como vota Vossa Excelência no item 2? Tá bom. Para votar sim, Excelência. Desculpe de incomodá-lo aí, hein? Registrado este presidente também, portanto, está aprovado o item 2. Item 3, requerimento de autoria da deputada. Com a palavra, Vossa Excelência. Veja bem, esse jornalista é de Curitiba, né? Intrigantemente, os colegas que fizeram tanto, né, vamos dizer assim, colocaram tanta objeção ao meu requerimento anterior, sequer discutiram esse. Então, só quero registrar. Por que não discutiram? Porque esse rapaz que é de Curitiba é um bolsonarista. Então, não sou eu que estou ideologizando. Eu estou chamando gregos e troianos a se explicarem aqui. Né? Só quero fazer um registro para não parecer que sou eu que estou ideologizando. Né? Agora, o rapaz é bolsonarista. Então, bolsonarista pode, os outros não. É só para registrar isso aí. Registrado. Pela ordem, pediu a deputada Mônica e, na sequência, o deputado Paulo Fiorilo. Só para registrar mais uma vez, esse convidado da senhora, eu sei também quem é, foi citado, foi personagem dos jornais essa semana, por isso, relacionado ao tema fake news. Imagino que talvez a gente possa perguntar se ele conhece a organização e como é que funciona. Imagino que seja proveitoso, porque há indícios para a convocação. Diferentemente de antes o critério da senhora ser só um prestador de serviço que publicou ou compartilhou uma convocação para um ato antifascista. Sabemos nós qual é a posição da senhora a respeito de atos de mais democracia. Então, são diferentes. A palavra do deputado Paulo Fiorilo. Senhor presidente, desculpa. Primeiro, Arthur, não sou eu que faço o jogo para a galera. Eu sou assim, você me conhece. Quando eu tenho que falar duro, falo duro. Eu sou italiano, descendente de italiano da Calábria, assim como o deputado Carlão Pignatari. Eu não faço isso porque não é minha praia. Eu não tenho views, eu não tenho... Você sabe disso. Segundo, deputada Janaína, tem sentido trazer o bolsonarista. Ele foi preso. Ele tem muito para falar para a gente sobre fake news. É diferente das empresas que não têm produção de fake news, a não ser que a senhora tivesse uma informação, não está escrito no requerimento da senhora. E continua afirmando, a senhora podia ter votado a favor dos 3 do Douglas. O deputado Arthur trouxe uma informação importante de uma funcionária do Nishikawa, que a senhora disse, olha, é uma moça, vamos trazer uma moça. O deputado Arthur trouxe a informação importante.
Por quê? Porque, assim, nós não estamos discutindo se a pessoa é assistente, é secretário, nós estamos discutindo produção de fake news em 2018, e que tem relação com quem foi eleito, com quem não foi, com o deputado estadual, com o deputado federal. Inclusive com o governador, que vira e mexe, tem fake news produzida contra ele. Quem é que não viu pelo menos 2 nos últimos dias? Então, fique tranquila, deputada. Aqui quem está ideologizando não somos nós. A senhora tem lado, a senhora está a serviço de um lado, nós queremos discutir e aprofundar a CPI. Ponto. Obrigado, senhor presidente. Dando sequência aqui, estamos no item 3 da pauta, voltando ao requerimento de autoria da deputada Janaína Pascoal, requer que seja convidado o excelentíssimo senhor presidente nacional do PTB, o ex-deputado federal Roberto Jefferson Monteiro Francisco, para comparecer perante esta CPI a fim de prestar informações de que tenha conhecimento. Em discussão, o item 3, não havendo quem queira discutir... Pela ordem, senhor presidente. É para discutir o item 3, deputado Paulo? É só uma dúvida. É que, assim, a lógica que a gente adotou com os deputados federais são os deputados de São Paulo. O Roberto Jefferson não é de São Paulo, mas também está envolvido, foi citado, teve suas redes impedidas de funcionarem e tal. Talvez fosse importante, mas acho que, assim, o Roberto Jefferson não é de São Paulo. Pode ser, como disse o Arthur, talvez ele também tenha interferência aqui, tenha produzido fake news para São Paulo, mas, assim, vamos ouvi-lo, né? Só quero fazer esse registro porque eu disse aqui qual foi a minha lógica com os deputados federais. Não era de trazer deputado federal de outro estado, de outro estado, mas era tentar focar em 2018. Mas como a deputada está convidando o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB, vamos ouvi-lo, acho que é importante se ele puder vir. Muito obrigado, senhor presidente. Dando sequência, então, encerrada a discussão, passaremos à deliberação. Como vota a deputada Maria Lúcia Amari? Voto sim, senhor presidente. Registrado. Como vota o deputado Arthur Duval? Sim. Como vota o deputado Paulo Fiorilo? Sim, senhor presidente. Registrado. Como vota a deputada Mônica Seixas? Sim. Registrado. Como vota a deputada Janaína Pascoal? Voto sim, presidente. Registrado. Como vota o deputado Edmir Chedi? Para votar sim, excelência. Registrado. Como vota o deputado Thiago Auríquio? Voto sim, senhor presidente. Registrado, este presidente também vota sim, está aprovado o item 3 da pauta. Item 4, requerimento de autoria da deputada Janaína Pascoal, que requer nos termos regimentais, seja convidado o excelentíssimo senhor deputado federal Alexandre Leite da Silva para comparecer perante esta CPI, a fim de prestar informações de que tenha conhecimento. Em discussão, o item 4... Pela ordem, excelência. Com a palavra para discutir o deputado Edmir Chedi. Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Só uma informação da nova deputada Janaína. O requerimento de que se trata o deputado federal Alexandre Leite, que é do meu partido, é em função do requerimento, da autoria do requerimento dele em Brasília para a criação da CPI do fake news e trazer informações sobre o que está acontecendo lá, excelência, só para entendimento. Posso responder, presidente? Com a palavra, deputada Janaína. Então, deputado Edmir, eu destaquei um assessor para ouvir e resumir para mim todas as sessões da CPMI em Brasília, tá? E eu confesso a Vossa Excelência que eu não sabia que era esse senhor, esse deputado do DEM, que havia feito o requerimento. E quando veio essa informação, num dos relatos do meu assessor, eu pedi para resgatar o documento. E, realmente, quem pediu para instalar essa CPMI foi o deputado Alexandre, esqueci do sobrenome agora, perdão, do DEM. E, numa das primeiras sessões, ele se retira da CPMI em protesto, né, porque, na visão dele, todo o trabalho da CPMI foi distorcido. Ele tinha uma proposta técnica, mas ele percebeu que o objetivo deixou de ser técnico. Então, eu entendo que ouvir este parlamentar é essencial para nós resgatarmos o histórico, os bastidores, né, do que aconteceu e acontece em Brasília
em torno dessa CPMI. É essa a questão, deputado Chedid. Entendi, nobre deputada, muito importante. O deputado Alexandre Leite é irmão do Milton Leite, nosso colega aí na Assembleia Legislativa, né? Acho que é importante, então, ouvi-lo realmente, que ele deve ter detalhes lá para sugerir, e com certeza ele virá, né? Eu não sabia que era irmão do deputado Milton. Coincidência, eu não sabia. Pela ordem, senhor presidente. Ainda em discussão, com a palavra do deputado Paulo Fiorilo. Não, só para ajudar a deputada Janaína, ele é irmão do Alexandre e ele é filho do vereador Milton Leite, não é isso, deputado Edmir Chedid? Só para ajudar. O Alexandre é irmão do Milton Leite e ambos são filhos do Milton Leite, vereador da capital. Eu não sabia, agora fiquei sabendo, mas o ponto é esse, é exclusivamente isso. Encerrada, então, a discussão. Vamos votar favorável. Então, dando sequência, então, encerrada a discussão, passaremos à votação. Como vota a deputada Maria Lúcia Amari? Voto sim, senhor presidente. Registrado. Como vota o deputado Arthur Duval? Sim. Como vota o deputado Paulo Fiorilo? Voto sim, senhor presidente. Como vota a deputada Mônica Seixas? Voto sim. Registrado. Como vota a deputada Janaína Pascoal? Eu voto sim, presidente. Registrado. Como vota o deputado Edmir Chedid? Para votar sim, excelência. Registrado. Este presidente também vota sim, portanto está aprovado o item 4 da nossa pauta. Passaremos, então, à ciência. Ofício recebido do Senado Federal informando que os documentos da CPMI encontram-se listados publicamente na página da comissão, que pode ser consultado no endereço eletrônico. O teor de cada documento pode ser acessado diretamente pelo portal, com exceção daqueles que forem classificados como sigilosos, em que será necessário envio de ofício indicando os números específicos de autuação na listagem e a devida fundamentação para que o pedido possa ser avaliado. Este requerimento não, as informações para a ciência não passam por deliberação, portanto, dessa forma está encerrada e eu vou convocar já uma nova reunião com a palavra do deputado Paulo Fiorilo. Não, é a dúvida. O que, então, a CPMI informa é que está disponível no site as informações que nós solicitamos. Isso significa, se eu estiver correto, senhor, se eu não estiver correto, o senhor me corrija, que as informações sigilosas, caso a CPI tenha, de São Paulo, não serão disponibilizadas, correto? Correto. O ofício do senador Ângelo Coronel, que é o presidente da CPMI das Fake News, está em minhas mãos. Eu vou passar no nosso grupo e vou deixar aqui também no chat do Zoom para que todos os deputados possam ter acesso. Dessa forma, eu vou encerrar a presente reunião e já vou convocar em seguida, com 2 minutos, apenas para dar tempo da gente tomar uma água e explicar os detalhes ao procurador, doutor César Dário Mariano, que já está conosco aqui desde as 11 horas. Muito obrigado, está encerrada a presente reunião. Voltamos em 2 minutos.